Olá pessoal, eu sou o professor Robson de Matemática 2 aqui do Personal Educa e nessa aula nós vamos falar sobre cilindros e cones. Na aula passada a gente falou sobre prismas e pirâmides, figuras tridimensionais que eram mais poligonais, mais quadradinhas, assim, né? Mais cheias de retinhas, né? Modo de falar, né? Agora, hoje a gente vai falar sobre cilindros e cones, que são figuras tridimensionais mais redondas, né? Se é que é possível dizer isso, né? Mais redondinhas. Vamos falar de cilindros e cones. Vamos lá. Começando primeiro sobre um cilindro. O que é um cilindro? Você sabe que cilindro, teoricamente, é como você enrola uma folha de papel, né? Você fica com um cilindro. Na prática, a definição de cilindro é o seguinte: você pega um círculo num plano, pega um círculo, pega esse círculo e levanta ele até uma determinada altura. Todos os pontos que você pegou fazendo esse levantamento é o que nós chamamos de cilindro. Veja, um círculo aqui embaixo, a gente levanta até lá em cima, a gente forma um cilindro. Elementos do cilindro que a gente precisa chamar atenção aqui. Primeiro, os círculos são chamados círculos da base do cilindro, tá certo? Vejam que aqui nessa figura, dentro do cilindro eu coloquei um pontilhado, que significa, na verdade, como se você tivesse um palitinho ligando aqui de um ponto lá em cima, do centro da circunferência, do círculo lá em cima, do centro do círculo aqui embaixo, você pega e liga eles, pega um palitinho, que pode até infinitamente ir embora, uma reta, né? Esse palitinho, essa reta que liga os dois centros das circunferências, dos círculos aqui do nosso desenho, é o que nós chamamos de eixo do cilindro. É como se eu pudesse pegar esse palitinho e girar. Quando eu giro, eu gero o mesmo cilindro, tá bom? Bom, esse cilindro, por mais que aqui ele pareça estar bem retinho ou quase retinho, ele pode estar meio torto, né? Teoricamente, era para ter feito um negócio um pouco mais torto aqui, né? Como se tivesse uma inclinação determinada alfa aqui, né? Ele pode estar reto, né? Mas geralmente ele também é permitido que ele seja inclinado com uma determinada inclinação alfa. Note que aqui nós também temos a altura, né? Nós temos a altura do cilindro, que é do ponto lá da base lá em cima para a base lá aqui embaixo. Qual é a distância, né, entre o plano lá em cima e o plano aqui embaixo? Isso aqui nós determinamos e chamamos de altura, tá ok? E, além disso, nós temos uma outra coisa que merece nome aqui, que é esse cantinho. Esse cantinho, qualquer cantinho, na verdade, qualquer segmento que sai da base lá embaixo e chega aqui na base aqui em cima, né, do cilindro de maneira reta, vamos dizer assim, né? Esse segmentinho que sai de um ponto e chega no outro lá em cima, nós chamamos de geratriz. Chamamos de geratriz, geralmente denotada com a letra Gzinho, né? Geratriz. Observa aqui, né, às vezes para cálculos e coisas assim, que a inclinação alfa se relaciona, portanto, com a altura e com a geratriz, né? A gente pode usar cateto oposto sobre hipotenusa, seno, para relacionar a angulação com a altura e geratriz. É uma coisa importante para a gente notar, tá ok? Caso essa inclinação, caso esse alfa seja de 90 graus, ou seja, a inclinação dele seja reta, o cilindro seja reto, nós dizemos que esse cilindro, ele é um cilindro reto, tá ok? Ele é um cilindro reto, e além disso a gente pode perceber que nessa situação a altura e a geratriz são a mesma coisa, tá ok? Bom, uma outra coisa que merece menção aqui é sobre cortes que a gente pode fazer no cilindro. A gente pode chegar aqui e mandar faca no meio do cilindro aqui, né? Quando a gente faz um corte aqui no meio do cilindro, a gente pega aqui, na verdade está passando um plano, a gente corta, né, esse cilindro numa parte, a gente fica com um círculo na mão, basicamente, tá ok? Esse corte que nós fazemos no cilindro, esse círculo que nós obtivemos, que pode até ser meio tortinho de certa forma, mas nesse caso a gente faz ele retinho, é a secção transversal. Nós chamamos esse corte aqui de secção corte, né, transversal do cilindro, tá ok? E da mesma forma, vai ficar difícil de fazer esse desenho aqui, mas a gente pode mandar um corte de cima para baixo, né? Lá em cima, um corte de cima para baixo, pegando um diâmetro ali, um diâmetro aqui. Quando a gente faz um corte lá de cima para baixo, a gente pega um retângulo, né? A gente vem aqui e manda um corte, vai ficar difícil de enxergar pelo tanto de coisa, mas você pega um retângulo aqui dentro, né? Desse cilindro. Esse corte, esse retângulo que nós pegamos, é o que a gente chama de secção meridiana.
tá ok? Então, na prática, a gente tem dois cortes que a gente pode fazer no cilindro, tá? Então, aqui temos, por exemplo, um cilindro reto no nosso desenho aqui. A gente faz um corte lá transversal, a gente fica com um círculo. Isso é a secção transversal. E se a gente vem aqui e a gente vem cá e corta o cilindro de cima para baixo, tá vendo? Lá de cima para baixo, a gente faz um corte, fica com um retângulo, um paralelogramo, dependendo do que você tiver ali. Isso é o que nós chamamos de secção meridiana, tá ok? Bom, e agora a gente precisa saber também calcular, claro, que os exercícios pedem muito pra gente, o volume de um cilindro, qual a capacidade dentro de um cilindro e qual é a área total, ou seja, a superfície do cilindro. Primeiro, com relação a volume. Volume é mais ou menos, a fórmula é a mesma daquela que a gente viu para prisma. O prisma também tinha uma base, que não era um círculo, mas era lá um polígono, e ele tinha uma altura, não é? Ele tinha lá a sua altura aqui no, né? Do lado de cima até aqui embaixo é o que nós chamamos de altura, tá certo? Essa base é um círculo, ela tem uma determinada área da base, né? E essa área da base é como? Por ser um círculo, é πr², onde o r é o raio da base, tá bom? É o raio do círculo da base. Lembra? πr² é a área do círculo que tem raio r, tá ok? Então nós temos a área da base, nós temos a altura e consequentemente nós temos o volume. O que é o volume? A área da base vezes a altura, tá certo? A área da base vezes a altura, assim como era lá para o nosso prisma. Claro, a área da base é πr², então se você preferir lembrar, πr² vezes h. Não compensa decorar essa fórmula. Você sabe que a área da base é um círculo, então é mais fácil decorar ou lembrar exatamente que o cilindro funciona como lá no prisma. O volume é a área da base vezes a altura, tá ok? E assim como lá no prisma também, a área total, a superfície, se eu tivesse que pintar em volta do cilindro, eu teria que pintar o quê? Tanto a parte lateral, a área lateral, como as duas bases, como as duas tampinhas, né? Como as duas áreas da base. Portanto, bom, chamei bem minúsculo aqui, né? A área total é a área lateral, mas duas vezes a área da base. Só uma observação que a área lateral aqui, que figura que pode gerar pra gente? Bom, observa só. Se aqui a gente tem uma inclinação determinada alfa, inclusive, né? Está determinado por alfa. A área lateral, ou a lateral, é um paralelogramo, tá certo? Se a gente pegar essa figura aqui, abrisse e ela esticasse, isso seria um paralelogramo com ângulo alfa aqui embaixo, tá bom? Então, olha só, veja que nós temos aqui um cilindro, você vai abrir a área lateral dele e vai dar um paralelogramo. Então, na hora de calcular a área lateral de uma figura como essa, a gente precisa calcular a área lateral de um paralelogramo que tenha ali um alfa de inclinação e uma altura h. Tá ok? Então essa é uma coisa que pode ajudar você nos seus exercícios. Observe que quando o alfa é 90 graus, né? Observe que quando o alfa ele vale 90 graus, esse paralelogramo se transforma num retângulo, né? E aí fica até mais fácil de calcular as coisas. Tá ok? Então, volume, área da base vezes altura, área total, área lateral, mais duas vezes a área da base, assim como lá no prisma. Nós já falamos de cilindro reto. Cilindro reto é quando aquela angulação do cilindro é 90 graus. Mas uma coisa também que merece a nossa atenção, que pode aparecer em enunciados de exercício, é a definição de cilindro equilátero, tá? Cilindro equilátero, ele tem duas características. A primeira delas é que sim, ele é um cilindro reto, tá bom? E segundo que, quando a gente faz o corte, quando a gente pega a secção meridiana dele, a gente pega um quadrado, tá? Quando a gente faz o corte, a gente pega um quadrado, tá ok? Observa que quando a gente está num cilindro equilátero, ou seja, lá dentro é um quadrado, essa secção é um quadrado, nós temos algumas coisas interessantes. Observa que pelo fato do cilindro ser reto, a geratriz coincide com a altura, tá certo? Mas por ele ser quadrado, esse lado coincide com esse lado, e esse lado nada mais é do que duas vezes o raio, ou seja, o diâmetro do círculo da base. Portanto, num cilindro equilátero, nós temos uma série de informações importantes. A geratriz coincide com a altura, que coincide com duas vezes o raio, tá ok? Então guarda essa informação que pode ser interessante. Primeiro exemplo aí de cilindro para a gente, exercício da VUNESP. Olha só, um pedreiro quer construir uma caixa d'água cilíndrica, eu já fiz um esqueminha aqui, né? Cilíndrica é um cilindro com capacidade para 25,12 mil litros. Né? Sabendo que a altura é 2 metros,
qual é o raio da base? Portanto, nós temos aqui um cilindro, eu só fiz um esquema para a gente observar. Na verdade, ele não diz nem que o cilindro é reto para fazer ele retinho do jeito que eu estou falando, né? Mas não vai ter problema no nosso exercício aqui, tá? O raio da base é R, tá bom? E aí a gente tem uma altura que foi dada de 2 metros. 2 metros, tá ok? Ele pergunta o raio dessa base, ele quer saber esse R, só que ele nos dá uma informação de que essa caixa d'água tem que ter capacidade de 25,12 mil litros. 25,12 mil litros é, portanto, o volume, tá ok? É o volume, mil litros, é o volume desta caixa d'água, tá ok? Ora, 1000 litros, 1 litro é 1 decímetro cúbico, tá ok? 1000 decímetros cúbicos, na verdade, é 25,12 metros cúbicos. Então é importante primeiro a gente observar essa questão da conversão de medidas. 1000 litros é a mesma coisa que 1 metro cúbico, portanto o volume para a gente aqui é 25,12 metros cúbicos, tá ok? Mas o que nós sabemos do volume de um cilindro? A gente sabe, por outro lado, que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base, a base é um círculo, portanto é πr quadrado. E a altura foi dada é 2. O exercício dá uma sugestão, use π igual a 3,14. Portanto, o π sendo 3,14 vezes 2, isso daqui fica 6,28 r ao quadrado. Se por um lado o volume é 25,12, por outro é 6,28 r quadrado. Igualando essas coisas, igualando esses dois valores, nós observamos 25,12 dividido por 6,28 dá exatamente 4. Portanto, r ao quadrado é igual a 4. Portanto, o raio é a raiz, é mais ou menos a raiz de 4. Ou seja, tem que ser 2, porque raio é positivo. Tá ok? Então, portanto, o raio da base é 2 nesse problema. Mais um exercício aqui de cilindro pra gente. Olha só que interessante. Nós temos um reservatório cilíndrico com tampa, tá aqui o esquema, ou seja, um reservatório cilíndrico tem a base de baixo e a base de cima, ele está falando de tampa, porque dependendo do reservatório podia pensar, ele não tem tampa, ele não tem a parte de cima. Não, tem, né? O volume desse reservatório, desse cilindro, é 50 metros cúbicos, o raio da base é 2 metros e ele dá uma informação que ele quer pintar nesse exercício, ele quer pintar o cilindro por fora, né? E ele fala que o custo para essa pintura é R$100 por metros quadrados. E a pergunta do exercício é, qual é o custo total para pintar todo esse reservatório cilíndrico usando π igual a 3? Tá ok? Nesse tipo de exercício é até legal a gente deixar a conversão deixar o π igual a 3 para converter só no final quando a gente precisar, tá ok? Vamos usar as informações para ver o que a gente consegue. Como nós temos o raio da base, que está aqui, que é 2, e nós temos o volume, assim como no exercício anterior, a gente vai conseguir obter agora a altura. Por quê? Porque o volume é a área da base vezes a altura, e por outro lado isso vale 50 metros cúbicos. A área da base é πr quadrado, π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura igual a 50, tá ok? A altura, portanto, é 50 dividido por 4π, ou seja, 50 dividido por 4 vai dar 12,5, 12,5 dividido por π, tá ok? Bom, esse é o valor da altura nesse nosso problema. Sabendo da altura, agora a gente vai passar para pintura. Pintar significa, a gente precisa da área total, ele quer saber, ele falou que R$100 é cada metro quadrado, né, da superfície. Portanto, eu preciso saber qual é a área total. Qual é a área total desse cilindro? Bom, a área total é a área lateral, tá ok? Mais 2 vezes a área da base. Ora, a área lateral pra gente aqui nesse cilindro, você supondo um cilindro reto, né? A área lateral, ela vai ser o quê? Vai ser, na verdade, esse retângulo. Quando você abre essa área lateral, vai formar um retângulo, tá ok? Vai formar um retângulo. Vamos fazer um esquema aqui, né? Ó, quando você abre, vai formar um retângulo. Claro que a altura é h, você está supondo que é um cilindro reto, tá ok? E aí embaixo, quando você abriu o cilindro, qual é o comprimento que ficou aqui embaixo? É nada mais, nada menos que o comprimento da circunferência. Portanto, 2πr. R é 2, né? Então isso daqui, na verdade, pra gente dá 4π. Tá ok? A altura é 12,5 sobre π, tá?
E aí, aqui embaixo o comprimento é 4π. Área do retângulo, área lateral nesse problema é o quê? Comprimento vezes altura, né? Ou seja, a área, vamos fazer aqui, ó, área lateral é 4π vezes 12,5 sobre π, ou seja, 50 metros quadrados, tá ok? Portanto, a área lateral é 50, mais 2 vezes a área da base. Ora, a área da base é a área de um círculo de raio 2, portanto, nós estamos multiplicando por π vezes 2 ao quadrado. Isso aqui dá 50 mais 2 ao quadrado é 4 vezes 2 dá 8, 8π é como se diz 8 para o índio, 50 mais 8π, né? Tá ok? 50 mais 8π, beleza. Agora nós descobrimos a área total do problema, o que a gente pode fazer então para achar o valor do que a gente quer? Primeiro, agora a gente pode converter, né? Agora parece um bom momento para converter o π. π vezes, a gente supondo π igual a 3, vezes 8 dá 24, com 50, 74, tá bom? 74 metros quadrados. Ora, para pintar cada metro quadrado, a gente gasta R$100. E para pintar 74 metros quadrados, veja que tudo está em metro, então isso daqui ficou em metros quadrados mesmo. Para pintar 74 metros quadrados, 100 vezes 74, R$7.400. Tá ok? Isso é o que nós vamos gastar para pintar toda a superfície desse cilindro.